Olá, ferrenhos, bem-vindos ao Damascast. Estamos aqui hoje com a Helena Ayala, uma cubana que fugiu do comunismo de Cuba e está no Brasil há 6 anos. Bem-vinda, Helena. Conta um pouquinho aí pra gente como que é a sua vida, porque a gente fica muito curioso, né? Fugiu de Cuba? Como assim? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de me dar voz aqui. E, bom, minha vida, assim, em Cuba era muito diferente da vida que eu tô levando aqui no Brasil. Eu quero comentar um pouco para vocês, né, como que foi que a gente veio, né, porque eu que praticamente todo mundo me pergunta, tem curiosidade, e cada forma que o cubano sai de Cuba para Brasil é totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, Brasil não foi o destino dos cubanos por muito tempo. Isso é algo muito mais recente, algo que está acontecendo agora. Porque me lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha muito pouco cubano. Tinha pessoas que nem conheciam, sabe, sobre nosso idioma, nada. Tinha mais venezuelanos do que cubano. Isso porque o destino para o Brasil estava totalmente restrito. Assim, não foi uma viagem direta, né? Em Cuba não existe nenhuma viagem direta para você ir para nenhum lugar. A via mais tradicional é fugindo pelo mar de Cuba para Estados Unidos, pois tem essa proximidade, só para vocês terem um contexto da realidade normal. Agora, como eu e minha família vimos para o Brasil, foi tudo em 2019, quando o meu pai, ele soube que minha tia tinha vindo para o Brasil. Só que ela não Uhum. veio de uma forma legal e nem foi uma forma muito segura. Ela atravessou fronteira, no mato, tipo, com Nossa. pessoas que muito perigosas. Enfim, ela tem outra história, outra trajetória, mas quando ela chega aqui no Brasil, ela conhece um cubano que tem esse negócio de trazer cubanos de Cuba para o Brasil. Aí Uhum. é literalmente um tráfico de pessoas mesmo, é um negócio que existia. Agora esse homem nem tá mais aqui, ele acabou fugindo, acredito que porque deu alguns problemas, né? Porque isso é uma coisa ilegal. E ele comenta com a gente sobre essa via. Então era uma via que a gente teria que passar por Guiana Francesa, passar lá talvez uns 2 dias. Aí depois Nossa. iríamos num aeroporto e foi assim toda a travessia. A gente saiu de Cuba, fomos lá para Guiana Francesa, passamos como uns 2 dias na casa de uns guianenses. A gente não conseguia se comunicar com eles porque eles falavam outro idioma. A gente não sabia se eles iam fazer alguma coisa com a gente. Tínhamos totalmente desconhecimento, não sabíamos o que ia acontecer depois. Uhum. Aí, depois que passaram uns 2 dias que a gente tava nessa casa com essas pessoas desconhecidas, o homem nos levou numa van, toda a minha família, até o aeroporto. Lá a gente pegou um avião mais pequeno, que cabiam poucas pessoas, tinha outros cubanos também nesse E avião. vocês, sua família estava em quantos? Quantas Éramos, pessoas? éramos 5, não, éramos 6, contando a minha avó, porque era meu Uhum. pai, minha mãe, eu, meus 2 irmãos e uma avó. E com a gente também estava um amigo nosso, Ah, tá. porque como a gente não conseguiu ter o dinheiro suficiente, precisamos de mais gente com mais dinheiro para poder comprar as Uhum. passagens e aí Uhum. conseguir sair. Aí a gente foi lá no aeroporto lá de Guiana e pegamos esse avião, se não me engano, foi para Leten, para a Uhum. fronteira. Aí eles carimbaram nosso passaporte, a gente foi, já chegamos na fronteira, né, do Brasil. Aí a gente ficou legal no país e aí a gente continuou andando, sabe? Passamos por Boa Vista, não vou me lembrar muito bem da trajetória, eu tenho um vídeo no YouTube que explicou bem certinho, mas foi basicamente isso, pô. Foi uma viagem assim que demorou vários dias. E assim, o que muita gente nos pergunta também é como que os cubanos saem de Cuba, como que eles conseguem esse dinheiro se todo mundo é pobre, se lá a situação é tão precária. Então, a gente tem que vender a nossa casa e tudo o que tem dentro, o qual é um Nossa. sacrifício muito grande, porque são conquistas, né, que a gente consegue ter com muito sacrifício, e aí acaba que você tem que vender isso sem saber se a viagem vai dar certo ou não e se arriscar nessa viagem. E já aconteceu de muitos cubanos fazer isso, arriscar tudo e voltar para Cuba de novo, porque foram deportados, ou porque foi uma viagem de golpe, que o próprio governo já conhece, né, que os cubanos estão fugindo e acontece muito golpe também. Então, vender nossa casa e tudo é uma coisa assim de muito risco, sabe? E me lembro que com esse dinheiro não foi suficiente, aí a gente teve que Nossa, com falar vendas com. de tudo ainda não deu para comprar 6 Não deu. passagens? Aí a gente teve que falar para nossa avó, convencer ela para ela vir com a gente. Aí ela veio, ela também vendeu essa casa. Tipo, foi muito difícil. E aí um amigo nosso também, tipo, entrou nessa viagem com o dinheiro dele e também ajudou, porque era muita gente. Porque assim, os meus pais tinham dinheiro para eles, agora para mim e para os meus irmãos não tinha. E aí juntando todo esse monte de gente, aí conseguimos ter bastante dinheiro. Recebemos também ajuda de familiar nos Estados Unidos que mandou dinheiro também. E assim, com esse dinheiro só deu para comprar as passagens. E chegamos aqui com pouco dinheiro no Brasil, que não deu para comprar praticamente nada.
Todo esse dinheiro Uhum, foi em dólar. E assim, acabou muito rápido, porque realmente em Cuba, assim, o dinheiro não tem nenhum valor. uhum. Você pode vender as coisas assim, achando de que um valor alto, por exemplo, nossa casa e tudo deu, se não me engano, foi 2.000 e algo de dólares, que quando você Nossa, olha, parece muito, só que quando você vê, tipo, é muito pouco. A gente precisou de mais de 2.000 não, dólares uma para comprar a casa, 2.000 passagem. dólares é pouco, né? Eu acho que uma passagem é esse valor, você imagina que uma casa inteira vale uma passagem aérea? Exatamente, é exatamente assim as coisas em Cuba. Uhum. E então, várias perguntas enquanto você estava falando aqui, né? Vamos então voltar primeiro para você contar um pouquinho de como é o dia a dia, como que é a vida em Cuba. Você morou lá até quantos anos, então? Então, morei lá até meus 15 anos. 15 Eu lembro anos. que eu fiz meus 15 anos e meses depois eu já estava saindo. Tipo, foi uma viagem Uhum, totalmente inesperada. Mas a vida em Cuba é uma vida de muita luta e muito sacrifício. Por quê? Porque você chega no mercado e não tem alimento. Tipo, os mercados estão completamente vazios. Então, uma coisa que é normal do cotidiano do brasileiro ir no mercado comprar comida e fechou, para nós não é assim. A gente chega no mercado e simplesmente não tem. O que que a gente tem que fazer? Tentar buscar pelo mercado negro. Meu pai ia por toda a cidade de bike, nossa. ele ia vendo quem que tinha, sei lá, um pedaço de frango. Tudo isso escondido, né? Quem que Uhum, tinha frango, quem que tinha um pouco de arroz. Entre nós cubanos também nos ajudamos. Ah, aquele vizinho tem um pouquinho de sal, me empresta um pouco de sal. Ah, me empresta um pouquinho de açúcar. Assim, cada coisas um também. básicas, né? Ah, e coisas básicas. Então, essas coisas, tipo, simples a gente não encontra. E o pior de tudo é que você, por exemplo, quando vai num lugar comprar as coisas, não tem tudo. Como aqui, Uhum, por exemplo, no mercado no Brasil, você vai e você já faz toda a compra do mês. Até outras coisas que vendem no mercado, que nem são comida, que você também acaba comprando, como coisas de higiene, enfim. Em Cuba, não. Você tem que se dividir em vários dias, em vários lugares e comprar as coisas em lugares diferentes, sabe? Então, uhum, querendo ou não, isso desgasta as pessoas. Me lembro que esses dias eu estava fazendo uns vídeos sobre como era nossa vida lá e como é nossa vida aqui, e como meus pais e até nós tínhamos umas caras de desgastados, sabe? De uhum. tristeza, os rostos estavam todos caídos. E como Nossa. nossas vidas de só um ano aqui no Brasil, já nosso rosto, nosso semblante era muito diferente. Nossa Uhum, pele, nosso cabelo, tudo mudou, sabe? uhum, Porque é que essa vida de sacrifício faz que você se desgaste fisicamente, sabe? uhum, E eu, sendo adolescente, mesmo não trabalhando, também tinha uma vida de muito desgaste. Sabe, porque uhum, também outra coisa é o clima. O clima também é extremamente quente e não tem nem produtos para você se cuidar. Um protetor solar, você não tem acesso a essas coisas. Então, a alimentação também é outra coisa que é bastante ruim lá por causa de ter essa falta. Então, acaba que a gente também não tem resistência suficiente para suportar esse dia a dia. E essa é a realidade dos cubanos. Essa é na questão da alimentação, porque tem também a questão dos medicamentos. Por exemplo, chega na farmácia também vazia, não tem remédio. Tá com uma dor de cabeça, aguenta. Tá com dor de cólica, aguenta. uhum. Porque não tem remédio. Você e sua família vieram fugidos de lá pra cá. Imagino que na surdina da noite, uma loucura, aquela coisa toda. E o medo, né, que vocês sentem Sim. na hora de sair de lá, arriscar tudo, né, que vocês têm pra tentar fugir de lá. Como que é, assim, você acordar? Eu imagino que você tenha também. As pessoas no dia seguinte acordaram e não viram mais vocês lá. E aí, imagino que as Sim. pessoas saibam que, né, que isso acontece, que várias famílias fogem. Você vivenciou muito isso de um amigo, uma família próxima, você do nada sumir e aí vocês saberem que essa família fugiu, que teve um sucesso na fuga, como que tá essa questão das pessoas fugindo de Cuba? É uma coisa que tá se tornando muito comum? Eles estão cercando o cerco? Como que tá? Então, isso foi algo que sempre aconteceu e sempre foi Uhum, uma surpresa. Do nada a gente sabia, oh, você sabe que fulano foi embora? Não sabia, tipo, sempre foi uma surpresa. Por quê? A gente, quando está em Cuba, a gente não pode falar, e nós mesmos não falamos para ninguém que a gente uhum, estava indo embora. Porque sim, tem pessoas do governo, informantes, que são de esquerda, que estão especificamente para isso, para ver quem que está uhum, fugindo, reportar lá no aeroporto, aí falam todos os dados de você, identificam você lá e simplesmente param tudo. Aí foi dinheiro gasto para nada. Então, por uhum. isso que a gente mantém muito o sigilo, não contamos para ninguém. E muita gente, muita família nossa sofreram porque eles só souberam que a gente tinha ido embora quando estávamos aqui no Brasil. A gente Uhum, não conseguiu se despedir de todo mundo, sabe? uhum, E das poucas pessoas que eu consegui me despedir foi que eram pessoas muito próximas a mim e que eu tinha uhum. certeza que não iam falar nada. Sim. E como que é a percepção das pessoas em relação ao governo ou à realidade em Cuba? Porque o que a gente percebe é que quando você vive aquela realidade, você acaba se acostumando com aquilo e achando que isso é normal. Por exemplo, uma criança, uma menina que cresce vendo a mãe apanhar
do marido do seu pai, vendo a tia apanhar do tio, vendo a irmã apanhar do marido dela, vendo todas as mulheres da sua vida apanhando, vai achar que é normal chegar numa certa idade e também casar com alguém que vai bater nela, sendo que não é normal. E até você explicar para essa pessoa, olha, não é normal que você apanhe. Ela vai até achar que você é estranho, vai achar que você tá querendo, sei lá, vai desconfiar, porque para ela isso, essa vida sofrida, essa vida absurda, é o normal dela. As pessoas têm essa percepção que não, isso não é normal, e o apoio também ao governo cubano, como é que tá lá, assim, esse dia a dia? Então, no começo em Cuba, quando essas coisas aconteciam, só que não eram tão graves como agora. E o Uhum, cubano ele foi se adaptando a essas sim. circunstâncias. Como, por exemplo, não tem luz elétrica. Atualmente isso é uma realidade em Cuba. Não tem luz. Ele não tira luz por 20 horas. O cubano Nossa. que faz? Eu já sei que em tal horário não vou ter luz. Então vou adiantar a comida, vou adiantar meus negócios, tudo que eu tenho que fazer. Aí o resto do tempo eu já sei, vou dar carga no celular. Sabe, o cubano Uhum, vai se acostumando a esse jeito de vida, só que ele não que se acostume não quer dizer de que ele aceita, ah, porque tá. já tiveram manifestações em Cuba, só que o governo reprime. Então o cubano não está feliz com essa situação. Só que ele Uhum, simplesmente não pode expressar isso, porque o governo reprime, porque se você sair na rua, você pode ser preso, você pode até ser morto por causa disso. Então, o cubano, o que tem que fazer, mas por uma questão de sobrevivência, é se acostumar mesmo não aceitando aquilo. uhum. E você acha que existe uma possibilidade de um tempo curto ou mesmo longo haver uma revolta aí para mudar essa realidade de Cuba? O que seria necessário para que essa realidade mudasse? Olha, eu já vejo que as pessoas já estão saindo na rua e mesmo assim não está dando certo, porque o governo Uhum, tem os militares, então é uma pessoa na rua e um tanque de guerra na frente dela, sabe? Então é bastante complicado. Eu acho que esse sistema só cairia se tivesse alguma intervenção, talvez de outro país, ou um milagre mesmo de uhum, Deus, porque realmente para destruir aquele sistema é muito difícil já. As pessoas uhum. até desistem e pensam, é melhor fugir do que ficar lutando aqui, perder minha vida para nada, né? Porque realmente precisaria de algo além de uma manifestação na rua. Sim, é uma realidade revoltante. Eu acho que não tem como uma pessoa escutar isso e não ficar indignada e frustrada que seres humanos estão passando por isso e a gente não poder fazer nada aqui. E em relação ao governo controlar as pessoas, eu queria que você contasse um pouco também da educação cubana. Como que é? A educação lá é obrigatória? É uma doutrinação? O que que vocês aprendem na escola? Então, a escola lá em Cuba, para começar, é uma educação que é gratuita, só Uhum, que ela, por muito tempo, a gente achou que era boa, porque o sistema de Cuba é realmente um pouco mais estrito na forma de ensinar. Eles realmente obrigam a você estudar, decorar as coisas e você sair de lá sabendo das coisas. Só que uhum, quando você vai entrar mais profundo e você começa a ler de fato o que fala os livros, a dar uma atenção maior naquilo que você está recebendo, naquele material didático, você vê de que é uma pura doutrinação. E isso começa desde nos livros de criança. Quando você vê livros, por exemplo, a criança aprender a ler ou a escrever, e tem frases como, por exemplo, Viva Fidel, e muitas imagens de Fidel, uhum. imagem do Che Guevara. Você vê até nas salas de aula, tem quadros comunistas que tem frases sobre Fidel, frases do Che. A gente, inclusive, quando está na escola, é obrigado a criar esses próprios quadros, ou seja, não é uma coisa Nossa. que eles colocam, eles obrigam a gente a buscar Uhum, informação, buscar frases, ler essas frases, colocar lá, sabe? Tipo, é um processo de doutrinação que eles colocam todos os elementos que eles podem para que isso se faça, como explicar? Se adentre dentro de você, na sua mente e tudo. uhum. E na escola também, por exemplo, a gente é obrigado a falar que queremos ser como o Che. Por exemplo, lá quando vão colocar a bandeira lá, que aquela, não sei como se fala em português, mas aquela, é como se fosse uma apresentação que fazem antes de você entrar na sala de aula, que colocam a bandeira, que cantam um Uhum. hino, Sim, sim, tipo sim. isso. Uhum. Então, tem uma parte que quando você é criança, você precisa falar, pioneiros pelo comunismo, seremos como Che. Você Nossa. tem que falar essa frase obrigatório. E eu me lembro que eu sempre fui cristã, né? E eu nunca me senti confortável em falar isso. Porque Uhum, meus pais, eles dentro de casa, me falavam quem que era o Che Guevara. Era uma uhum, pessoa que uma criança não deveria seguir o exemplo, porque ele é uma pessoa que fuzilava homossexuais e cristãos, uma pessoa que também fumava. Então, tipo, entre muitas outras coisas, eu me sentia desconfortável em falar isso e eu não falava. E muitas vezes os professores iam até mim, brigavam comigo de que eu precisava falar.
E eu não Uhum, queria, então, tipo, é uma obrigação, é uma coisa que é imposta. uhum, Então, se você tem princípios, você tem que esquecer os teus princípios para fazer aquilo que é imposto pelo governo. Então, a gente acredita muito também, eu sou cristã, acredito muito no poder da palavra, sabe? Quando você declara palavras, isso é uma coisa que no mundo espiritual é uma coisa que de fato acontece. Então, nossa boca tem poder para o bem e para o mal. E uhum, eu acredito, assim, que em Cuba é muito usado isso quando eles fazem você declarar com a sua boca esse tipo de frases, porque realmente quando você declara, e quanto mais você fala, mais você acredita nisso, mais isso faz parte de quem você é. Então, hoje eu vejo que em Cuba não se formam profissionais, mas sim militantes que apoiam a revolução. uhum, Então, eu não vejo que seja uma educação boa, no sentido assim de ensinar. E quando você vê o material didático, é tudo atrasado, tudo velho, antigo, não tem inovação, você não tem acesso também à internet para você comparar se aquilo de fato é verdadeiro ou não. Não tem uhum. essa liberdade de você ter pensamento crítico, isso não existe em Cuba. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E uma coisa que quem é defensor de socialismo, comunismo, adora usar Cuba de exemplo para falar tanto da educação quanto da saúde. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a saúde cubana também. Hoje a saúde em Cuba é uma coisa assim bem precária Uhum. atualmente, porque os hospitais eles estão em condições precárias. Já escutei muitos cubanos que tanto que saíram de Cuba como os que ainda estão, que é minha família, que é melhor você ficar em casa do que ir num hospital, porque muitas vezes você Nossa. pode ir lá e sair pior do que você entrou, porque é uma higiene tão péssima que realmente, se você fazer alguma operação onde você precisar ter uma ferida aberta, o risco de você pegar uma infecção e sair de lá pior é muito grande. Então, as pessoas, às vezes, deixam de fazer esses procedimentos, passam mal e preferem até morrer do que ir lá para piorar a situação. Uhum. Então, coisas básicas, por exemplo, uma seringa para fazer exame de sangue, isso não tem. E o que Nossa. que acontece em Cuba? As poucas que tem, e que, bom, já acabaram, mas enfim, quando tinha a seringa, eles pegavam e higienizavam a mesma, ou seja, a mesma pegavam para milhares de pessoas. Então, não tem esse cuidado, não tem oxigênio, não tem cama, não tem nada, nem remédio, né? Como eu já tinha falado, Uhum. não, essas coisas assim básicas também não tem. Então, essa saúde que falam que é boa, eu não sei da onde. Porque para nós cubanos não existe isso. Se para o Sim. estrangeiro for o atendimento diferente, que eu acredito que o governo prioriza um atendimento melhor para o estrangeiro, até para ele achar que as coisas estão bem, é outra coisa. Mas para o cubano, o que acontece lá dentro é totalmente diferente. Uhum. Eu acho que é muito feito, esses discursos são muito usados de narrativas, né? Eu estava até pegando aqui o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele leva em consideração longevidade, saúde, educação. Educação é tipo tempo em sala de aula, não é necessariamente o que você sabe, e renda. E Cuba tem um IDH mais alto que o do Brasil. Eu acho engraçado como a esquerda consegue criar essas narrativas, essas mentiras, para tentar fazer com que o sistema que eles acreditam, que mata a pessoa, que transforma as pessoas, seres humanos, em escravos de um regime, tente parecer como se fosse uma coisa boa. E a gente vê, e eu queria que você comentasse também, quando você chegou aqui no Brasil, agora já mais atual, né, que você formou esse pensamento crítico, entendeu que não, aquilo lá não era a realidade de todo ser humano no planeta Terra, que imagino que seja uma coisa que você tenha que vender esse tipo de narrativa para ser mais fácil controlar a população. O que você acha dessas pessoas que defendem Cuba ou que falam que o socialismo, que o comunismo é uma maravilha, que a gente devia adotar mais medidas como de Cuba, que você fugiu de lá para vir para cá para escutar isso? Olha, eu acho que essas pessoas estão super convidadas a ir para Cuba para viver como um cubano. Porque, Uhum, de verdade, eu acredito que a pessoa precisa viver, a pessoa precisa estar lá e ver de fato. Porque, às vezes, não é suficiente a gente falar, por muito que a gente se desgaste falando, a pessoa não acredita, porque fica uhum, com aquela narrativa. E se é verdade, se não. Eu convido as pessoas a realmente, e tem muito brasileiro que tem ido para Cuba, e não ficam lá na parte turística, eles vão lá para uhum. viver como cubano, ficam em casa de cubano, conversam com os cubanos. E assim, é incrível. Tem muitos vídeos na internet espalhados. Acho que eu nunca vi tanto vídeo como agora de gente realmente
realmente indo para Cuba e desmentindo todas essas narrativas. Acho que hoje, mais que nunca, se está desmentindo isso, até porque os próprios cubanos lá dentro estão tão desesperados e as manifestações que está tendo lá estão sendo, tipo, tão ecoantes no mundo inteiro, Uhum, que até as pessoas estão indo lá para ver o que de fato lá acontece. Então, eu uhum. convido as pessoas a ir para lá. Acho que indo para lá, conversando com cubanos e vivendo como cubanos é a única forma da pessoa realmente ver como de fato as coisas são. Sim, para ver se acorda, né? Vocês É. arriscaram toda a sua vida, tudo que vocês construíram para fugir desse regime, não tem como ser defensável uma coisa dessas. E quando vocês chegaram aqui no Brasil, eu imagino que, né, sem muitas posses, sem, né, só o que conseguiram trazer na mão, em que estado e cidade que vocês se estabeleceram e como que foi essa transição? Vocês já tinham um familiar, já tinham alguém que conheciam que pôde ajudar vocês nessa mudança de vida? Então, a gente chegou já direto para Curitiba. A gente passou por vários Uhum. estados do Brasil, mas o objetivo era chegar aqui em Curitiba. Essa tia minha, ela já estava há um mês aqui, então ela conseguiu Ah, um aluguel sim. para a gente próximo dela. A gente ficou nesse aluguel. Imagina, éramos 7 pessoas, num aluguel muito pequeno. Mas foi bem difícil os começos. A gente vivia só de cesta básica das ajudas, só que a gente não queria essa vida, né? A gente foi Uhum, descobrindo como que funcionava o país e a gente foi se virando, tendo no nosso trabalho, conquistando nossas coisas. E hoje em dia a gente já tem uma independência financeira que conquistamos em 2 anos do Brasil, mais ou menos. bom. A gente já não precisava mais dessas ajudas. Uhum, Então, nossa vida realmente mudou muito. A gente hoje conquistou coisas que em Cuba você demoraria anos para conseguir. Eu sei que são coisas simples, como um tênis, roupa, joias, por exemplo, ou coisas para o cabelo. São coisas que são bobas, que todo mundo tem acesso. Só que para nós conseguir isso em Cuba, passaríamos anos ou até esperando alguém mandar, porque às vezes não tem lá dentro. Hoje temos um uhum, carro que sempre foi o sonho do meu pai ter um carro para toda a família, porque sempre passávamos muito trabalho nos ônibus em Cuba, não tinha gasolina, demoravam horas ou até dias para chegar um uhum, ônibus, para você se deslocar de uma cidade para outra. Então, essa dificuldade também de transporte, né? Então, é muito uma conquista para a gente poder ter um carro e a gente poder ter essa liberdade, né? Entre outras coisas, como televisão, micro-ondas, realmente tudo, tudo para nós é uma conquista, uhum. porque realmente a gente não tinha acesso a essas coisas, nossa vida mudaram demais. E onde vocês moram tem bastante famílias cubanas ou vocês têm mais contato com o brasileiro? E como que é o contato com o brasileiro? Eles já entendem a realidade de vocês? Vocês são bem tratados ou rola um pouquinho de preconceito? Olha, quando a gente chegou aqui, não tinha quase nem cubanos. Era só minha Uhum, tia, aquele homem lá que tinha um negócio, mas não tinha quase cubanos. Então, a gente, me lembro que no começo a gente se sentia muito sozinho, sabe? Porque uhum, final de ano, aniversários, a gente só passava entre a gente mesmo. Toda a nossa família lá ficou, nossos amigos uhum, ficaram. Então, os começos foram muito difíceis, mas o brasileiro ajudou muito a gente desde que a gente chegou. uhum, Me lembro que a gente visitou uma igreja só para conhecer como a igreja era. Eles já repararam que a gente era estrangeiro e foram até nossa casa e levaram comida, Ai, que roupa, legal. sapatos, cama, Uhum, colchão, levaram um monte de coisa. Até nos ajudaram e nos orientaram sobre lugares onde podíamos comprar outras coisas, sobre as mesmas ajudas que a gente não conhecia como funcionava o país. Então, o próprio uhum, brasileiro nos orientou a buscar ajuda. Então, o brasileiro nos acolheu muito bem. E as pessoas que estavam perto, familiares, assim, tipo, de familiares uhum, brasileiros, assim, famílias brasileiras nos ajudaram muito. Eu sempre vi que as pessoas tinham um acolhimento muito grande com a gente. Preconceito eu vivi, mas foi muito pouco, talvez umas 2 pessoas nesses 6 anos que eu levo no uhum. Brasil. E Ai, foi, que bom. assim, bem. Bem insignificante. Foi Uhum, insignificante. E, assim, graças a Deus, tudo deu certo. Nossa vida foi avançando. E, de verdade, assim, eu tenho muito para agradecer pro brasileiro, porque a gente não achava que íamos ser acolhidos desse jeito. Eu esperava preconceito. Até na uhum, escola, assim, eu fui muito bem acolhida. As pessoas tentavam me incluir em tudo. Nos uhum, grupos, nas atividades, nas festas. As pessoas iam lá. Eu me lembro que no meu primeiro dia de aula, as pessoas iam lá para me conhecer, para tentar me ajudar a falar o português. Uma amiga até me levou na sua casa, pegava cada objeto da casa dela e me falava como se falava em português, sabe? Tipo, fizeram um esforço muito grande, assim, para eu me uhum, sentir parte. Mas foi uhum. algo difícil, sabe? Por muito que Sim. eu tivesse todo esse acolhimento, eu sentia muita saudade da minha família, dos meus amigos. Eu não gostava de falar português. E teve essa fase, assim, que não, nossa, detestava o português, não queria nem escutar, eu tava muito triste, sabe? E aí, quando eu chegava em casa, eu falava, ai, cansei de falar português, sabe como, meu Deus, como se fosse algo muito cansativo. E hoje em dia eu até penso em português, já faz parte da minha Uhum, vida, mas começos foram muito tristes, muito difíceis, mas tudo
tudo a gente se acostuma, né? Sim. Então, hoje em dia as coisas já estão bastante tranquilas. Sim, a gente se acostuma para o bem e para o mal, né, como você mencionou antes. Sim. E você mencionou sua família também, vocês têm contato com eles? Tem muita gente que ficou lá, eles se manifestam vontade de vir para cá ou de ir para outros países? Como que é esse contato com quem ficou lá em Cuba Então, a ainda? gente ainda mantém contato com nossos familiares, nossos avós, Uhum, tudo. É só que, assim, a gente não consegue falar todos os dias, até porque a internet lá é bem limitada, também por causa dos apagões que tem lá, eles precisam economizar a bateria do celular para outras coisas, não para se conectar, né? Mas a uhum, gente consegue, dentro do que cabe, manter contato com eles e, aos poucos, tentar trazer eles. Que é algum uhum. processo que demora bastante tempo. A gente conseguiu trazer meu primo com a família dele toda Ai, há que bom. pouco tempo. Se não me engano, foi Uhum, há um ano atrás, 2 anos, não me lembro muito bem quanto tempo foi, mas a gente conseguiu trazer ele e ele conseguiu. Eles já conseguiram se naturalizar porque tiveram uma menina aqui, então já conseguiram se naturalizar. Estão tentando trazer a minha tia, que seria a mãe dele, hum, então é aos uhum, poucos, sabe? De família mesmo, só conseguimos trazer ele. uhum. A família tem vontade de vir para cá ou de fugir para outros Sim. países também? Sim, sim. Uhum, Inclusive, nesses 6 anos, eu já vi muitos familiares meus que já fugiram para outros países do mundo, e até uhum, amigos meus. Inclusive, essa vontade de ir para Cuba já tem parado. Antes eu tinha muita vontade de voltar para ver minha família. Hoje em dia eu não estou mais tranquila a respeito a isso, porque já todo mundo foi embora. Então, como estão em lugares diferentes do mundo, precisaríamos uhum. de ir todos nos reunir num país só, né? Uhum, Mas realmente ainda eu tenho família lá, né? Tem uhum, alguns que querem, outros que não, tipo meu avô, por exemplo, meu avô por parte de pai. Ele não pensa sair porque ele já é muito idoso, ele não quer, né, ter uhum, esse trabalho porque o tempo de vida dele também já é mais curto. Mas sair de Cuba é uma coisa bem difícil, sabe? Por questão financeira também. Como todo mundo está uhum. querendo ir embora, é difícil você vender a casa, já ninguém está comprando tanta casa. É um pouco difícil isso também. Uhum. E aí você falou dessa questão financeira, né, vocês conseguem ajudar os familiares? Como que é essa questão de enviar? Porque eu já ouvi falar que quando você envia, aí eu queria que você confirmasse se isso é verdade ou não, quando você envia dinheiro para Cuba para um familiar, mais a metade fica para o governo e vai só um pequeno pedaço para eles. Tem como enviar? Tem como burlar isso? Talvez com Bitcoin ou outra tecnologia que vocês consigam ajudar os familiares lá? Não, é realmente assim, quando você envia dinheiro, o governo pega uma parte para ele. A gente ficou sabendo disso, então o que que a gente faz? A gente tenta ver algum cubano que vá para Cuba para ver a sua família, já aproveitamos esse cubano e falamos, Uhum, oh, deixa esse dinheiro para para minha família, damos o endereço certinho, nos comunicamos com o nosso familiar e já deixamos tudo bem alinhado. Então é melhor você mandar em dinheiro físico para a pessoa uhum, já trocado, já em dólar, mandar esse dinheiro físico assim do que fazer essa transação online, porque no final o familiar acaba perdendo dinheiro, é algo que não compensa. Mas a gente, mais do que dinheiro, tenta mandar, tipo, comida, coisas que eles realmente eles vão usar de fato, por muito que seja algo que vai durar pouco, mas é uma ajuda para as pessoas que uhum. estão lá. Sim. Você mencionou também a questão do celular, que tem que carregar a bateria e é complicado porque não tem luz elétrica. Eu queria perguntar como que é a questão do acesso à informação em Cuba. Imagino que tem os jornais estatais, né, os jornais comprados pelo governo. Vocês conseguem acessar sites de fora, usar VPN? Como que vocês... e também para se comunicar com pessoas que estão morando fora, como que é feito esse acesso à informação em Cuba? Como que é a censura lá? Então, a internet funciona de tal forma. Eles têm uns parques de Wi-Fi que eles Uhum, têm uns sinais, onde você fica perto desse sinal e pega teu celular e você entra no site do governo de internet, que se chama Etexer. Só que existe uma internet lá. Aqui você vê uhum, várias, Vivo, Oi, sei lá. Lá só tem uma. Você entra lá, você tem que comprar antes um cartãozinho, onde nesse cartão tem um código. Eu uhum. comprei, sei lá, 1 ou 2 horas de internet. Pega o cartão, risca lá o código, que é um código único, você coloca lá na página e aí você tem acesso a essa 1 ou 2 horas de internet. É Só que muito é caro? só lá naquele parque de Wi-Fi. É muito caro a internet E lá? é bastante caro, bastante caro. Uhum. É assim, uma coisa que ou você paga internet ou você come. Então, Nossa. quem tem acesso a esse tipo de internet em Cuba, geralmente é uma pessoa que tem família nos Estados Unidos, ou um familiar fora, ou Uhum, tem talvez seu próprio negócio, talvez você consegue ter um pouco mais de dinheiro, né, do que a maioria. Mas a informação lá é muito limitada para a gente.
Acontecia Uhum. muito, eu ainda morando lá, quando eu tentava entrar no site da internet, alguns sites eram bloqueados, algumas músicas eram bloqueadas, se eu pesquisava alguma coisa, do nada dava erro na internet, sabe? Não Uhum. conseguia acessar a tudo. Então, o governo sim regulamenta esse acesso. Você não tem acesso a tudo, alguns aplicativos também. Me lembro que a gente tinha que usar um VPN. Eu nem sabia como usar, foram meus amigos que me ensinaram. Que aí você tinha que colocar que você era de outro país. A gente colocava que a gente era do Canadá. E Uhum. aí é como a gente conseguia abaixar os aplicativos e usar os aplicativos. Só que quando passava um tempo, o governo já descobria e detectava também pelo chip que era de Cuba e aí caía tudo. E você tinha que Uhum. instalar de novo o VPN, colocar que você era de outro país, que fosse Uhum. capitalista para você conseguir acessar as coisas. É só assim que você consegue em Cuba por VPN. E qual que é a justificativa que o governo usa para censurar? Ou ele só fala que deu erro na página e não carrega? Então, eles simplesmente falam de que eles estão filtrando a informação para que não entre fake news, né? Aqui no Brasil que também falam. Uhum. Então, eles Uhum. querem proteger você da informação imperialista, ou dos ataques sei lá, do mundo lá fora. Eles colocam você como se fosse numa bolha, onde você tem Uhum. acesso só ao que eles falam, o que eles falam é a verdade absoluta. E é isso, Uhum. se você quer tentar saber o que está acontecendo lá fora, você precisaria conversar com algum familiar fora e contar, essa pessoa contar para você como que são as coisas. E foi exatamente assim como a gente foi descobrindo de que a gente estava numa bolha, porque antes a gente não sabia. Uhum. Foi familiares nossos, né, indo embora, eles comentando pra gente, olha como aqui o mercado tá cheio de comida, e lá em Cuba não tem. O Uhum. cubano que via isso, meu Deus, mas eu achava que a gente estava aqui no paraíso, sabe? Uhum. Então foi assim como a gente começou a saber do que estava acontecendo lá fora. Não foi pela internet, mas pelos Uhum. próprios familiares. E quando se abriu a internet por muito limitada, é claro que o cubano vai aparecer algum vídeo de alguém da realidade do mundo capitalista e uma hora ele vai ver e vai comparar Uhum. as realidades, né? Porque o cubano não é bobo também. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Que bonzinho o governo, né? Tentando proteger a gente das mentiras malvadas do mundo, né? É. E eu fico muito revoltada quando eu vejo isso aqui no Brasil e o pior, gente querendo defender isso. Porque eu acho que já é uma coisa esperada do governo querer censurar a informação, querendo controlar como as pessoas pensam. Isso já é de se esperar que ele queira fazer isso. Mas aí você vê algumas pessoas defendendo, falando, não, mas fake news é errado, mas não pode mentir, como se o governo realmente fosse ciente, mágico, todo poderoso, benfeitor, que soubesse o que é melhor pra gente em vez de nós mesmos. E eu queria te perguntar, Helena, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo aqui no Brasil, como que você se sente em relação a isso? Você acha que a gente está encaminhando para alguma situação parecida com o de Cuba? Você acha que pode vir uma censura como a que vocês sofreram lá? Como que é essa? Imagina um revoltante, né? Como que é esse sentimento? Olha, realmente é um sentimento muito revoltante, porque você fala para as pessoas, mas elas mesmas assim não acreditam. E, tipo, como Uhum. assim, gente? Tipo, eu literalmente vivi essa realidade. Eu já tive até debate, teve até uma adolescente esses dias que estava tentando debater comigo, uma adolescente de esquerda, achando que sabia mais que eu. E tem gente que Uhum. fala, ai, esses cubanos não sabem nem de seu próprio país. Gente, como assim? Tipo, a gente literalmente Uhum. saiu de lá, vivemos lá, como que você que nunca nem pisou lá, sabe? Tipo, é muito revoltante quando a gente Uhum. vê essa situação. E quando eu vejo, né, o que está acontecendo no Brasil, eu fico comparando os cenários e vendo como é muito similar. Inclusive, eu antes não falava de política. Meus vídeos não Uhum. eram relacionados a Cuba, nem nada disso. Eu só fazia vídeo em espanhol e era sobre moda, sobre outras Uhum. questões. Mas quando em 2022 começou toda aquela disputa de Lula, Bolsonaro, de política, enfim, eu vi a necessidade de me posicionar e foi desde esse momento que essa Uhum. revolta interna que eu tinha, eu falei, eu preciso falar o que eu vivi. E desde 2022 eu venho criando conteúdo sobre isso, tentando alertar o brasileiro, porque realmente eu vejo que tem muita semelhança. É muito parecido a forma como fazem as coisas. Essa mesma Uhum. palavra, regulamentação das redes sociais para eliminar fake news. Meu Deus, é incrível como é a mesma frase. É a Uhum. mesma frase que se aplica lá, claro, em espanhol, mas é a mesma frase. Uhum. E eu vejo que sim, Brasil está caminhando para isso. Eu não vejo que esteja lá 100%, ainda não foi implantado Uhum. 100%, mas tudo tem um processo. Em Cuba também teve seu processo. Em Uhum. Cuba, me lembro que o Fidel, ele deu casa para todo mundo, mas agora todo mundo tem casa e vive na pobreza.
Ou seja, esse monte de ajuda que o Lula quer fazer, dando às pessoas gás, dando às pessoas ajuda disso, do outro, o que está criando é uma dependência que aos poucos a pessoa vai deixando de trabalhar ou deixando às vezes de ir atrás das suas coisas, porque eu estou sustentado pelo governo. E aí quando o governo consegue sustentar todo mundo, aí que vem a facada nas costas, aí acaba a ajuda, Uhum. acaba tudo e você fica na pobreza. Então essas Sim. ajudas, eu não discordo de ajudas, não concordo de projetos sociais, eu discordo de ser isso a fonte assim de sobrevivência das pessoas. Eu discordo que isso seja uma forma de ganhar voto, uma forma de conquistar a pessoa e não desenvolver a pessoa para criar seu próprio negócio. Eu Hum. acredito que isso é uma falha muito grande dos países socialistas. Eles começam com isso, das ajudas, tentando ganhar as pessoas, censurando isso, censurando aquilo. Não, mas isso é para o seu bem, enganando as pessoas. Tipo, é muito semelhante esse cenário com o de Cuba e não vai dar em nada bom. Essas coisas realmente não chegam em lugar nenhum e só destroem o próprio brasileiro. Então, se o brasileiro não Uhum. acordar, eu acho que essas manifestações que está tendo na rua e tudo, eu não vejo que isso seja algo pouco. Eu acho que por muito que as pessoas achem, é desnecessário, mas é um posicionamento, uma forma de você se posicionar, algo que a gente já perdeu, algo que a gente não tem mais. Então, eu sendo cubana, eu vejo isso como algo bom. Igual também falar na internet, enfim, todas essas formas de posicionamento, eu como cubana acredito que são válidas, porque realmente o brasileiro não deveria se conformar e aceitar essas coisas, porque na hora que você aceita isso, aí começa a ser uma realidade. O governo fala, tá bom, ele aceitou, vamos meter mais coisa, vamos piorar a situação. Então, é mostrar sempre inconformidade com essas coisas, acredito que é o que a gente tem que fazer e não aceitar de jeito nenhum. É uma escravidão moderna, né, que eles estão tentando implementar. Então, eles te dão o mínimo necessário para subsistência, não é nenhuma existência plena, é uma condição subhumana. E em troca desse mínimo necessário, você está vendendo a sua liberdade, você está vendendo o seu ser humano que você é, dando para uma pessoa que vai ser o seu dono a partir de agora, por essa migalhinha que Sim, eles estão te dando, que na verdade tiraram da gente mesmo, né? Não é nem como se eles tivessem, se estivessem produzindo alguma riqueza, não, tudo que o Estado tem, ele tomou da população à força. E eu acho sim, muito importante, Helena, esse trabalho que você faz na internet de trazer à tona a sua voz, trazer à tona as experiências de vida que você teve, porque eu acredito muito na informação centralizada e distribuída, a única forma que a gente vai conseguir mudar a situação do Brasil, de Cuba, de todos esses países que estão indo para esse viés mais autoritário. Então a gente precisa de ter mais vozes falando sobre isso. Acho que todo mundo que faz algum trabalho na internet, no YouTube, no Instagram, na plataforma que isso for, é muito, muito, muito importante e o governo sabe disso, os políticos sabem disso. Por isso que é tão importante para eles, principalmente para a eleição do ano que vem, censurar as redes sociais e calar todas as vozes. E eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso. Você falou que no começo não fazia vídeo político e agora começou a fazer. Como que foi essa transição? Você teve muito apoio, as pessoas começaram, da sua família também, foi, não para de falar, que vai ficar perigoso pra gente, ou todo mundo que te apoiou. E se você tem alguma pretensão política no que vem, ou vê alguma forma de mudar só pela informação centralizada mesmo, ou talvez se candidatando, apoiando algum candidato, como que é a sua ligação com a política aqui no olha, Brasil? no começo, minha família ficou assim, tipo, foi inesperado de falar Uhum. esses assuntos. Só que foi uma coisa que foi bem natural que foi Uhum. acontecendo, porque eu falava mais de coisas culturais, aí depois já comecei a entrar em assuntos políticos, então foi algo bem natural, minha família se Uhum. acostumou bem com isso. Minha família lá em Cuba me apoiavam. Eles viam alguns dos Uhum. meus vídeos, eu mandava, eles me apoiavam, falavam, fala mais, olha, tá Ai, que acontecendo legal. tal coisa, fala sobre Uhum. isso. Eu constantemente me atualizo com eles porque eles querem que eu continue falando, porque eles não têm, Uhum. infelizmente, como falar. Não tem nem como o mundo saber o que está acontecendo lá dentro. Então, eles falam para mim e eu comunico para o mundo. Uhum. Então, eu tenho uma aceitação muito grande dos próprios cubanos sobre o conteúdo que eu faço. Eles mesmos me atualizam, me falam de mais coisa para eu continuar falando. Eles incentivam isso. E sobre eu entrar na política, era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Inclusive, até o Lucas Pavanato teve conversado comigo, foi, se não me engano, no ano passado. Para eu entrar na política, eu falei que não, que eu ia esperar a confirmação de Deus, eu ia ver. Mas esse ano eu pensei muito sobre isso, eu fiquei refletindo até com Deus sobre isso, porque eu acredito que não foi por acaso que eu estou aqui no Brasil, sabe? Eu Uhum. sou das poucas cubanas que estão se posicionando na internet e falando sobre isso. Tem eu, a Naji, a Soy, mas eu vejo assim que entrar na política seria uma forma de eu atingir muitas mais pessoas, de alcançar o povo mesmo, sabe?
que às vezes não Uhum. tem acesso à internet ou às vezes é enganado, tipo, conhecer de fato uma cubana entrar na política e defender essas coisas e falar de fato como é o comunismo, acho que faria toda a diferença. Foi algo que eu comecei a pensar no começo desse ano. E eu já conversei com alguns vereadores da possibilidade de entrar. Falta algumas questões de eu ser residente permanente no Brasil. Eu ainda não tenho essa Uhum. residência permanente. Só em dezembro que eu vou ter a cita. Enfim, é um processo que ainda não está bem estabelecido. Mas assim que eu tiver, eu já estou disponível e aberta para essa oportunidade, quando seja que Deus quiser. Eu acho que é muito importante isso. Eu vejo como o primeiro caminho mesmo a informação centralizada e distribuída. Eu fui candidata também no passado, e um segundo caminho, paralelamente, né? Não deixando o outro de lado, porque eu acho que a informação realmente que importa. Também entrar na política para a gente ser uma voz ali contra todos esses absurdos e impedir o nosso país de caminhar por uma coisa que é muito, muito horrível, tanto para nós quanto para as pessoas que a gente ama. Então, tem uma frase que eu acho muito boa: eu quero viver em outro Brasil, não em outro país. E eu acho que isso reflete muito o que você passou. Imagina Sim, você ter que fugir do Brasil de novo, fugiu de Cuba, agora ter que fugir do Brasil. Eu também não quero ter que pois fugir é. do Brasil, fugir da minha casa, fugir de todo mundo que eu conheço, que eu amo, para ter que arriscar a vida, começar do zero em outro país, porque viver no meu país não é mais sustentável. Então, eu acho que incentivo que você entre realmente, acho que vai ser muito Obrigada. bom, muito importante. E acho que a gente tem que ir para cima disso, para todo mundo também que tiver assistindo, que quiser te apoiar, que quiser ajudar. Queria que você também passasse as suas redes sociais, se tiver algum outro projeto também que você esteja tocando para o pessoal te acompanhar, entrar em contato, falar: Helena, quero te ajudar com isso, e a gente ir para cima, porque é a única coisa que a gente pode fazer. A gente senta no sofá e reclama, a gente deixa as mãos sujas, né? A gente suja as mãos para fazer alguma coisa. Eu acho que é esse realmente o caminho, e queria te parabenizar por estar seguindo isso, que não é fácil. Obrigada pelo seu apoio. Bom, minhas redes sociais, tá? Eu tenho o TikTok, tenho o Instagram e tenho o YouTube, que comecei recentemente fazendo. Todos eu apareço igual, é Helena Ayala. Assim Uhum. como quando você procura, você vai achar. Já fiz tanto vídeo que já você busca e vai aparecer. Uhum. Mas é assim como vocês podem me encontrar no YouTube. Inclusive, eu já comecei a fazer entrevistas a cubanos. Então, é um conteúdo assim, se vocês quiserem passar lá para acompanhar, seria bem legal, porque cada cubano tem uma experiência pessoal diferente. Então, é algo assim que não é só minha experiência, é a de outros cubanos. Uhum. Então, é um projeto assim que eu comecei agora novo e que eu tô vendo assim que tá tendo uma repercussão muito boa, assim, informativa mesmo. Então, é uma Uhum. coisa assim que eu gostaria que fosse apoiado lá no meu canal. Bom, muito obrigada, Helena, pela participação. Todo mundo aí que escutou, segue ela lá, para se quiser saber mais como é que é a vida em Cuba, se quiser mais informações, se quiser apoiar ela. E espero que dê tudo certo, que a gente consiga avançar a ideia de liberdade aqui no Uhum. Brasil, para a gente não ter que realmente fugir daqui. Então, muito obrigada, foi um ótimo episódio e até a próxima. Obrigada, que eu agradeço. Tchau. Tchau, tchau. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.